Acho que está aparecendo a minha tela já, né, pessoal? Beleza? Então, como o professor comentou, né, eu trabalho bastante com .NET hoje, né? Na verdade, desde 2005, né, uns 15 anos. Eu sou Renato Groff, atualmente sou Microsoft MVP, né? E a ideia, como eu falei também, pessoal, é contextualizar o que aconteceu com o .NET desde o seu surgimento. Foi meio que paralelo com, com uma briga da Microsoft com Java uns 20 anos atrás, mas muita coisa aconteceu desde então e está previsto aí uma evolução bem forte. Grandes empresas têm utilizado essa plataforma para construir aplicações e, com certeza, quem não conhece ainda e gosta bastante de desenvolvimento, vai valer a pena investir um tempo aí conhecendo melhor o .NET. Me apresentando aqui rapidamente, deixa eu só ir para o próximo slide. Eu trabalho com desenvolvimento desde 2001, né? Eu fiz colegial técnico ainda, nem era ensino médio, né? Hoje tem os cursos técnicos, né, que o pessoal muitas vezes faz em paralelo com o ensino médio, né? Na época era vinculado uma coisa com a outra. Depois fiz graduação em sistemas de informação, fiz engenharia de software como pós, fiz também uma pós de BI, né? Mas estou desde 2001 trabalhando com desenvolvimento, software técnico, então sempre que possível estou aí publicando conteúdos sobre .NET, Azure, Docker, muitas vezes misturando os três, ok? Ajuda a tocar algumas comunidades técnicas, né? Então eu falo mais por .NET, mas quem quer se inserir mais aí no mundo da programação, vale bastante a pena vocês acompanharem, porque Java, Node, Python, PHP, todas essas tecnologias têm comunidades técnicas fortes, né? Então, tem muita colaboração, o pessoal troca muita ideia, discute muito, e é algo que com certeza vai ajudar bastante no crescimento profissional de vocês. Inclusive, né, aqui estão algumas comunidades que eu ajudo bastante, que eu estou mais envolvido, né? A gente fazia com frequência eventos presenciais na cidade de São Paulo, muitas vezes à noite ou de final de semana, né? Já teve até evento nosso acontecendo no próprio Mackenzie. Tinha evento previsto para o mês de abril, né, professor? Mas infelizmente a gente teve que postergar por enquanto, né? E o que acontece? Hoje a gente tem feito bastante coisa pelo canal .NET, que é um canal do YouTube, pelo Coding Night também, que também está no YouTube, pelo Azure na Prática. O Azure na Prática, inclusive, pessoal, a gente mensalmente faz cursos, mini cursos, né, gratuitos com certificado. Então, muitas vezes, se você precisa de alguma atividade complementar que é pedida pela universidade, vocês podem estar acompanhando o mini curso, recebendo um certificado. Claro, em 2 e meia, não dá para aprofundar muito numa tecnologia, mas vocês conseguem, né, acompanhar, ter uma visão geral e de repente isso é até um direcionamento para que vocês conheçam mais e até aprofundem os seus conhecimentos, beleza? Então, aqui estão os meus contatos, Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub. Aqui embaixo está meu blog. Eu pretendo aí nos próximos dias, o mais rápido possível, estar subindo o material dessa apresentação no meu blog e depois mando até para o professor Israel o link, né, com esse material, beleza? Eu deixei aqui alguns links, pessoal. As lives a gente cadastra numa plataforma chamada Meetup, né? O Meetup é uma rede social que você tem
comunidades, né, pessoal com interesses em comum que montam grupos de discussão e usam a plataforma para divulgar encontros, né? Então eu costumo falar sempre, quem é de São Paulo não, e trabalha com tecnologia, muitas vezes conhece, né? Mas você tem outras coisas no Meetup. Por exemplo, tem um grupo de rapel que o pessoal se reunia lá no Sumaré, né, no viaduto próximo ao metrô, o pessoal marcava os encontros pelo Meetup. Quem acompanhava sabia, opa, vai ter rapel dia tal, geralmente de final de semana, né? Então, vocês vão acompanhar, né? De repente, se vocês se inscreverem, vocês vão ver que vai além de tecnologia. O uso mais comum aqui pelo pessoal no Brasil é tecnologia, mas tem aí várias áreas de discussão, e de repente você pode até encontrar alguma coisa do seu interesse. Hoje o pessoal tem se reunido mais virtualmente, né? Mas é sempre válido essa troca de experiências, né? Eu coloquei o link também para esse mini curso de Azure, né? Focado em SQL Server, Postgres e MySQL na nuvem, né? Então vai ser no dia 7/11, que é um sábado. Até agradeço o apoio do professor. A gente fez um mini curso sábado passado, né? Sobre Kubernetes, né? Que é uma tecnologia que você trabalha em cima do Docker. E mesmo sendo feriado prolongado, tinha mais de 500 pessoas. Eu não sei se alguém que está aí no chat participou, mas foi bem bacana e o Mackenzie sempre está nos ajudando com esse tipo de iniciativa. Eu deixei aqui dois links também de C Sharp 9 e .NET 5, né, que são as versões que estão vindo aí da plataforma .NET. O lançamento está previsto para o mês de novembro agora, para o dia 10, né? Inclusive vai ter um evento online gratuito da própria Microsoft no, do dia 10 ao dia 12 de novembro. Então, quem tem interesse em acompanhar, sempre tem muita coisa bacana acontecendo, ok? Então, aqui um resumo do que a gente vai estar abordando. A ideia, como eu já falei, é comentar motivações para surgir o .NET, o que foi acontecendo ao longo dos anos e também vou tentar fazer algumas demonstrações práticas rápidas para vocês verem aí o que a gente consegue fazer com essa plataforma, beleza? Então, recapitulando tudo, né, o .NET e o C Sharp, eles surgiram no ano 2000, né? O pessoal faz bastante confusão, achando que .NET é uma coisa e C Sharp outra. O .NET é a plataforma, né? Ele tem um runtime, um conjunto de ferramentas para que você execute as suas aplicações. Poxa, mas uma linguagem de programação geralmente oferece isso. Sim, o C Sharp é uma das linguagens suportadas pelo .NET. Você tem também o VB.NET. O VB.NET hoje ele não tem tanta força como teve uns 10, 15 anos atrás, né? A própria Microsoft tem investido as suas fichas principalmente no C Sharp, mas além do VB.NET e do C Sharp, a gente tem hoje oferecido como opções pela Microsoft o F Sharp. O que é o F Sharp? O F Sharp é uma linguagem funcional, uma linguagem funcional. Então ele oferece formas de você codificar que muitas vezes são mais práticas, de repente, que o próprio C Sharp. O C Sharp tem caminhado bastante para incorporar várias coisas, conceitos de programação funcional, mas o F Sharp é uma solução totalmente funcional. Tem outras no mercado, como Haskell, por exemplo, né, que é open source também. Mas enfim, a gente tem aí o C Sharp hoje como a principal opção de desenvolvimento em .NET. Sempre foi, mas hoje mais do que nunca. E, como eu falei, surgiu no ano 2000, né? Então temos aí 20 anos de plataforma. E o que levou ao surgimento do C Sharp?
Na verdade, no final dos anos 90, sei até que o professor Israel tem aí bastante experiência com Java, né? O Java surgiu lá por volta de 94, 95, né? 25 anos atrás, e começou a ganhar muita força porque ele permitia você desenvolver aplicações para a internet. E a internet estava iniciando naquela época, então foi uma revolução bastante grande. Você conseguia desenvolver aplicativos, claro que hoje você faz muita coisa em HTML, JavaScript, usando, por exemplo, Angular, React, Vue, Node, mas na época você conseguia criar aplicativos para a internet usando um conceito chamado applet, né? Então isso trouxe dinamismo à web. Nos primeiros anos a internet era site estático. Se vocês olharem como era a página do portal UOL, por exemplo, vocês vão tirar sarro, né? Vocês vão falar, poxa, parece a página que eu criei na primeira semana que eu estava aprendendo HTML. Era muito limitado, não tinha dinamismo nenhum, e o Java, quando surgiu, foi uma revolução. Nesse meio tempo, esse período de metade da década de 90 e começo aí dos anos 2000, a própria Microsoft começou a investir no Java. Só que isso acabou gerando um atrito que foi parar até na justiça. O Java hoje é da Oracle, né? Só que assim, ele surgiu com a Sun, que era uma empresa bastante forte na área de infraestrutura, né? Ela fornecia servidores assim de alta performance. A Oracle acabou comprando ela no ano de 2010, se eu não me engano, né? Hoje vocês nem ouvem mais falar de Sun, mas assim, o Java começou na Sun. Várias empresas começaram a participar aí da evolução do Java, a própria IBM, só que a Microsoft também ficou bastante interessada pelo Java, e ela começou a fazer uma série de otimizações no Java, inclusive em máquina na JVM, para que isso executasse melhor em Windows. Mas nisso daí teve um atrito comercial com a Sun. Isso foi parar na justiça. A Microsoft foi obrigada a indenizar a Sun por conta aí desse atrito. E isso meio que foi o gancho para que a Microsoft propôs aí uma plataforma nova de desenvolvimento. Ela tinha o Visual Basic na época, né? Mas o VB não era algo como o Java voltado para a web, né? O VB era para o ambiente desktop. Ela acabou propondo aí o C Sharp. O C Sharp, para vocês terem ideia, pessoal, o criador dele, o Anders Hellsberg, que é hoje um arquiteto lá da Microsoft, ele, o Hellsberg, na verdade, ele é criador também do Delphi, né? Ele é criador do TypeScript, então quem gosta bastante de JavaScript muito provavelmente usa TypeScript no dia a dia. Então, muito do que veio para o TypeScript está influenciado, na verdade, pelo que foi feito também com C Sharp e anteriormente com Delphi. Quando o C Sharp surgiu, pessoal, vocês tinham basicamente duas alternativas de desenvolvimento. O Windows Forms, que são ainda, né, aplicações desktop, e o WebForms. O WebForms foi meio que uma porta de entrada para muita gente que não desenvolvia para a web, porque ele tinha um modelo de desenvolvimento muito parecido com o do Delphi e com o do Visual Basic. Você criava um formulário, uma tela, e você arrastava os componentes para fazer o que você precisava. Então, assim, hoje isso
acaba gerando um custo grande de processamento, não tem uma performance legal. Quem desenvolve aí para Angular, React, Vue, sabe que tem outras maneiras bem melhores de se fazer isso na web, mas na época foi a maneira como a Microsoft viu para inserir uma base grande de desenvolvedores no mercado de desenvolvimento web, ok? Então a gente tinha essas tecnologias no começo, teve o lançamento também do Visual Studio. O Visual Studio é o ambiente de desenvolvimento para você construir aplicações .NET. Muito embora hoje em dia você pode no Visual Studio trabalhar com Java, com Node, não tem limitação. Não é muito comum o pessoal fazer isso. Por exemplo, se você desenvolve em Java, quase que certo que você utiliza o Eclipse ou o NetBeans para fazer esse tipo de desenvolvimento, mas tem o suporte. Se você quiser trabalhar, está lá, né? Se você trabalha com JavaScript, o pessoal acaba preferindo muitas vezes o Visual Studio Code. Eu vou falar dele aí mais adiante ao longo da apresentação. Mas na época foi lançado o Visual Studio. O Visual Studio está hoje na versão 2019, né? Um produto que está em constante evolução. O Visual Studio ele é classificado como uma IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento. Aí alguém vai questionar, poxa, mas o Visual Studio Code onde que entra? O Visual Studio Code ele é considerado um editor de código, né? Só que assim, ele tem funcionalidades típicas de uma IDE também. Você consegue executar uma aplicação a partir do Visual Studio Code, você consegue fazer debug, depurar uma aplicação, executar passo a passo para ver o que está acontecendo, enfim. Mas assim, o Visual Studio hoje ele tem suporte para Windows e para Mac. Aí alguém vai falar, poxa, mas para que suporte para Mac? Muita gente tem Mac como máquina pessoal, então é bastante comum isso, e a Microsoft acabou estendendo esse suporte para o Mac. Vou falar também mais adiante. Mas enfim, você tinha C Sharp, VBNet na época, o F Sharp saiu bem depois, Windows Forms, Web Forms e Visual Studio. Anos depois, né, a gente teve em 2008 o lançamento do .NET 3 e já começaram a surgir algumas mudanças maiores na plataforma. A primeira delas foi o Windows Communication Foundation. Era um framework que você tinha para construir aplicações, serviços, né, voltados para a web usando HTTP ou não. Então, com WCF, você conseguia construir web services, né, depois isso acabou evoluindo para APIs REST, né, na época, o que você tinha equivalente a uma API REST, que era um web service, era um serviço baseado no uso de XML. Funcionava, você conseguir integrar aí Java com .NET, embora muitas vezes com certo trabalho, e outras plataformas também, mas assim, nessa época ainda era muito forte o uso de XML para comunicação, intercâmbio de dados entre aplicações, e a Microsoft lançou daí o WCF. Teve também o lançamento do WPF, do Windows Presentation Foundation. WPF até hoje existe suporte da Microsoft. Ele é uma evolução do Windows Forms, embora hoje exista tanto o Windows Forms como o WPF ainda. O WPF veio na época com uma proposta de interfaces ricas, né, componentes com uma série de recursos adicionais para você conseguir desenvolver aplicações desktop. E também na época teve o lançamento do Windows Workflow Foundation. Quem já teve contato aí com empresas sabe que tem muitas soluções dentro de empresas para você criar workflows. E o que é um workflow? É um fluxo de trabalho. Você consegue montar toda uma estrutura,
muitas vezes modelando um fluxograma, né, que vocês já devem ter visto também aí em alguma disciplina, né, mas assim, esses fluxos que você modela têm integração com uma série de soluções corporativas. Então a Microsoft lançou isso ainda no ano de 2008, né? Depois o Workflow Foundation, ele meio que acabou perdendo espaço, surgiram outras soluções, mas foi algo pioneiro para a época e construído em cima da plataforma .NET. Depois, um ponto de virada que influencia ainda o que a gente vê hoje, começo da década de 2010. Teve aí o lançamento do ASP.NET MVC e do ASP.NET Web API, né? Então, o MVC veio com um modelo novo de desenvolvimento, bem mais leve quando comparado com o WebForms, né? Então começou a depender bastante de JavaScript. Na época o jQuery era muito mais forte do que é hoje. Então a Microsoft passou a incorporar e incentivar o uso de jQuery na época nas aplicações. Web API, na época você já tinha muitas tecnologias utilizando muito APIs REST, né? Então, quem já desenvolveu aí uma API, mexe muitas vezes com JavaScript, também sabe que uma API REST, você manda uma requisição, ele te devolve um JSON com dados, né? Então, nessa época, o mercado estava começando a utilizar muito esse modelo de desenvolvimento e a Microsoft lançou a ASP.NET Web API. Teve também um lançamento de um projeto chamado OWIN, Open Web Interface for .NET, um projeto open source, para que você conseguisse trabalhar de uma maneira mais otimizada na construção de APIs. Foi lançado em 2010 também o C Sharp 5, então ele introduziu um modelo novo aí de programação assíncrona. Programação assíncrona é um modelo de desenvolvimento que você procura construir aplicações adaptadas para processamento em paralelo, ter uma performance melhor na execução, tratando várias coisas simultaneamente. Então, isso em 2010 o C Sharp já tinha um modelo de programação assim, mas foi evoluído e lançado essa parte de async e await ainda em 2010. E teve também o surgimento do Azure, que é a plataforma de cloud computing da Microsoft. Na época, isso foi chamado de Windows Azure, Windows Azure, né? E o que aconteceu? O Azure, né, ele surgiu basicamente como uma resposta à Amazon, né, à AWS. A AWS já estava aí desde 2006 e 2007 com o conceito de infraestrutura na nuvem, né? E o que acontece? A Microsoft também viu futuro nesse mercado. Hoje, quem acompanha sabe que os três grandes players do mercado de nuvem é Microsoft, Google e Amazon, né? Então, em final da década passada, o pessoal já estava começando a dar os primeiros passos. A Microsoft, na época, ela era muito fechada ao open source, então as tecnologias que eu falei aqui, praticamente nada tinha o código-fonte aberto. O C Sharp, na verdade, ele tinha a especificação dele aberta, mas o código-fonte não, né? E o que aconteceu? Quando surgiu o Azure, né, o presidente da Microsoft na época, né, o Steve Ballmer, ele era um crítico ferrenho de Linux e de open source, tanto que a plataforma foi lançada com o nome de Windows Azure, né, e a ideia num primeiro momento, era você oferecer infraestrutura de Windows na nuvem, além de outros serviços, né? Isso acabou evoluindo em poucos anos. Hoje a gente sabe que a Microsoft abraça bastante o Linux, né? E quem já viu o Azure sabe que muita coisa que está rodando na nuvem Microsoft está em Linux, né?
praticamente aí uns 70% da nuvem Microsoft hoje é Linux, ok? O .NET Core e o ASP.NET Core, eles seriam lançados em 2014. Nessa época teve uma mudança no comando da Microsoft, né? Saiu Steve Ballmer, entrou o Satya Nadella, que está até hoje, né, como CEO da Microsoft, né? E o time do .NET lançou na época o que viria a ser conhecido hoje como .NET Core e que vai ser renomeado agora para .NET 5 agora no final do ano. Inicialmente, a plataforma foi chamada de ASP.NET VNext e .NET VNext, né? O ASP.NET, né, ele é a plataforma de desenvolvimento web dentro do .NET. Então, assim, ASP.NET e .NET não são coisas diferentes. Na verdade, o ASP.NET é um pedaço da plataforma .NET. Beleza? Esse lançamento aí em 2014, ele foi bastante motivado pelo surgimento de uma tecnologia, do Docker, no caso. O que estava acontecendo na época? Essas plataformas mais aderentes ao Linux, né? Você pegar aí JavaScript, você pegar Java, Python, elas já estavam aí oferecendo suporte a containers, né, a Docker. E o que seria um container? Você cria um container, uma instância de uma aplicação a partir de uma imagem, né? Essa imagem tem tudo o que é necessário para rodar uma aplicação. Então você vai ter aí o resultado da compilação da aplicação, né, os binários, pode ter aí bibliotecas que ela utiliza, o próprio runtime para executar essa aplicação está incorporado dentro da imagem e você vai ter inclusive uma distribuição de um sistema operacional para rodar aquela aplicação dentro da imagem. Então, é comum vocês ouvirem bastante o termo imagem Linux, né? Então, pode ser que você tenha lá o Ubuntu, Debian, Alpine dentro da imagem para fornecer um ambiente mínimo para se rodar a sua aplicação. E por que você faz isso, né? Você coloca até um sistema operacional. A ideia é que quando você rode uma aplicação num container, você dependa o mínimo possível do ambiente que você vai rodar aquela aplicação. Isso acaba te trazendo vantagens, né? Muitas vezes você desenvolvia numa máquina, ia publicar numa outra, ia publicar no seu provedor, a aplicação não funcionava e você não tinha controle daquele ambiente que a aplicação estava sendo instalada, estava sendo publicada. Então, o Docker permitiu que você conseguisse essa maior independência de ambiente. Inclusive, quando você tem uma imagem, você consegue em segundos ou mesmo milésimos de segundo subir uma instância da aplicação. Então, isso é bastante interessante. Vamos pegar agora um cenário que a gente vai estar vivendo nos próximos dias, né, da Black Friday ou mesmo do Natal. Todo mundo sabe que é aquela corrida para aproveitar promoções, tem muita gente acessando as aplicações. E como que as grandes empresas conseguem dar conta disso? Elas escalam as aplicações, então você tem centenas, milhares de instâncias de uma aplicação executando, né? Claro que tem toda uma distribuição de processamento entre essas instâncias, né? Mas se você conseguir fazer isso com um Docker, por exemplo, poxa, você tem uma imagem, em questão de milésimos de segundos, você sobe uma instância da aplicação. Então, isso acabou motivando bastante a adoção do Docker e a Microsoft viu que precisava mudar radicalmente a plataforma .NET para não perder o bonde, né? Senão, estava perdendo o bonde para Java, para Node, para outras plataformas. Na verdade, o Node, quando ele surgiu, o próprio Java sentiu bastante isso na pele. Ele tomou o mercado de assalto, né? Foi muito rápido a adoção em massa do Node, né? E assim, a Microsoft viu que precisava mudar bastante a plataforma .NET para que ela
continuasse viva no mercado e evoluindo. E isso foi a motivação por trás do surgimento aí do que viria a ser chamado de .NET Core. Levou 2 anos para a plataforma ser lançada, mas em 2014 você já conseguia fazer testes com Linux. Para quem era de .NET há algum tempo, como eu, foi bastante chocante num primeiro momento, porque assim a gente usava algumas coisas open source, mas não era tão forte, né? O .NET, essa versão nova veio totalmente open source. Inclusive, se vocês tentarem, vamos acessar aí o GitHub e ver a plataforma .NET. Tá lá o código-fonte da plataforma. Vou pegar aqui, ó, GitHub. Tá aqui, ó, a plataforma ASP.NET Core. Está aqui o código-fonte da plataforma. Você consegue olhar o que o pessoal está fazendo. Tem discussões aqui, ó, issues aqui do projeto. Inclusive tem brasileiro que participa aí da evolução da plataforma. Você consegue hoje ter contato aí via GitHub com os engenheiros aí que tocam a evolução da plataforma .NET. Antes de 2014 você não tinha isso, ok? E o que acontece? O Docker e toda a evolução da nuvem acabaram que sendo motivos aí para a Microsoft mudar radicalmente a plataforma .NET, né? O que acabou acontecendo? O .NET Core e o ASP.NET Core viraram soluções multiplataforma. Hoje você consegue desenvolver em .NET Core em Windows, em Linux e Mac, né? Você não tem restrições quanto a isso. Tem o .NET Standard, que é um mecanismo aí para você construir bibliotecas que rodam tanto em aplicações .NET legadas, né, construídas antes do .NET Core, quanto você compartilhar essa biblioteca numa aplicação mais nova, né, já baseada no .NET Core. Eu falei aí do Docker, né, e oficialmente, pelo menos aí pelos próximos dias, a versão estável da plataforma .NET é a versão 3.1. Beleza, pessoal? Antes de falar um pouco aí sobre o .NET 5, eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui uma máquina virtual Linux, né, que eu uso bastante para testes. Eu falei, poxa, .NET, Microsoft, óbvio que tem um suporte bem desenvolvido para Windows, né? Mas vamos ver isso em Linux, né? A gente consegue desenvolver tranquilamente em Linux, né? No caso, nem vou rodar esse update agora, porque no meio de uma apresentação atualizar é suicídio. Mas o que acontece, pessoal? Eu instalei aqui nessa minha máquina o .NET. Então, se eu rodar aqui, ó, .NET version, olha o que vai acontecer. A versão aqui é a 3.1, né? Está instalado. Para vocês instalarem o .NET é extremamente simples, né? Então vamos pegar aqui, ó, .NET Core Install. Vou pegar aqui a versão 3.1. Aqui no site da plataforma .NET vai ter as instruções para você fazer a instalação. Inclusive, né, o ideal para desenvolver o runtime você instalaria só para executar a aplicação. Para você desenvolver, o ideal é você instalar o SDK. E tem aqui as instruções para você fazer esse tipo de processo. Então vamos pegar aqui 64 bits Linux, ele vai já sugerir que a gente instale isso baixando aí esse arquivo gzip, beleza? Mas está tudo documentado aqui, diversas distribuições Linux vocês conseguem instalar, né? E claro, em Linux eu tenho como opção de desenvolvimento da Microsoft o Visual Studio Code. Então é bem tranquilo desenvolver aí com o Visual Studio Code.
né? Deixa eu ver aqui em que diretório que eu tô. Deixa eu vir aqui nessa pasta desenvolvimento, beleza. Vamos criar aqui uma nova aplicação. Eu acabei não comentando isso, mas é bastante importante frisar, né? Até 2014, né, você tinha a opção de fazer algumas coisas na linha de comando com o .NET, mas não era uma prática usual, né? A gente que trabalhava com .NET tinha no Visual Studio uma mãe, né? Você tinha tela para tudo, assistente para tudo, tinha um estigma muito grande com quem desenvolvia em .NET, o pessoal falava que era desenvolver em .NET era só arrastar e soltar, né? Não é isso, obviamente, né? Você tinha bastante coisa que simplificava, mas ia muito além o .NET, né? E o que acontece? De 2014 em diante, a Microsoft começou a dar uma ênfase bastante grande também à linha de comando. Então, de repente, quem aí já tem contato com JavaScript, com Node, está bastante habituado, né? Mesmo Java também, é bastante usual que você utilize a linha de comando. E o .NET, no .NET Core hoje já, e também está entrando aí o .NET 5, já começou a fazer parte do dia a dia dos desenvolvedores aí uns 5, 6 anos. Então, vocês viram que eu rodei o utilitário .NET aqui para verificar a versão. Se eu digitar o comando .NET New, ele vai listar aqui para a gente as opções possíveis que temos para desenvolvimento com .NET. Então tem bastante coisa aqui, né? Você pode, de repente, criar uma aplicação MVC ou Web App, ter alguns templates aqui para você trabalhar com Angular, com React. Você pode criar uma Web API, que é uma API REST, você pode criar um serviço gRPC, que é um padrão novo aí de comunicação, que é mais performático que as APIs REST, mas que acontece? Ainda não está tão difundido, né? Precisa evoluir um pouco, ok? Mas você tem aí essas opções. Vamos criar aqui um site, né? .NET, deixa eu dar um clear aqui para aparecer mais para cima. .NET New Web App, vamos chamar de site teste Mackenzie. Beleza, ele está criando aqui o site para a gente, pessoal. Mais alguns segundos aí ele já deve finalizar esse processo. Não sei se deu alguma travadinha aqui, deixa eu... Beleza, acho que deve ter ido aqui, ok. Vamos ver, ó, site teste Mackenzie. Está aqui no site. Vamos acessar ele aqui, beleza. Eu estou no Ubuntu aqui, pessoal. Quem não tem muita familiaridade com Linux, eu já uso Ubuntu aí há algum tempo, eu acho mais fácil. Tem muita gente que fala, não, o Ubuntu facilita muito a vida, mas assim, uma distribuição gratuita, bem tranquila de se trabalhar. De repente, se você quer algo que exige um pouco mais de trabalho aí, que te force a conhecer mais a linha de comando Linux, você tem a opção, por exemplo, de instalar o Debian, né? Mas beleza, estamos aqui no diretório da aplicação, vou digitar code para chamar o Visual Studio Code, ponto para carregar com o conteúdo desse diretório atual. Então notem que está aqui, né, o nosso projeto, né? Esse projeto em .NET, né, no caso C Sharp, né? Se vocês olharem aqui o código, por exemplo, ó, ele vai pedir para criar aqui esses arquivos aqui de configuração para rodar a aplicação, né? Deixa eu dar um yes aqui, beleza, criou. E notem aqui, ó, é código C Sharp, né? Bastante parecido, vamos assim dizer, né, do ponto de vista sintático, né, com C, com
C++, com Java, com JavaScript, né? Todos têm aí como base C e C++. Então tá aqui o nosso código, né? Beleza? Esse template que eu estou utilizando, o Web App, ele faz uso de uma tecnologia chamada Razor Pages. O que é o Razor? O Razor, você consegue combinar num arquivo código HTML junto com código .NET. Então, isso daqui é código em .NET, né? E aqui a gente tem HTML. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aplicação, né? Se eu abrir aqui esse index.cs, os arquivos que representam classes no C Sharp têm extensão CS. Está aqui ó, a implementação, método get, né? A gente consegue aqui rodar a nossa aplicação. Vamos fazer aqui o seguinte, ó, a gente está aqui no Visual Studio Code, ó, temp data, ok? Vamos colocar aqui horário, beleza? Vamos colocar aqui date time, now, deixa eu formatar aqui. Deixa eu colocar aqui, beleza. Formatar aqui, ó. Vocês viram que ele tem code complete, né? Aqui no caso do VS Code e do Visual Studio, conhecido também como IntelliSense, né? Você consegue fazer isso aqui normalmente. Vocês viram que roda legal, roda rápido aqui o VS Code, né? Vamos pegar aqui esse arquivo index.cs e aqui vamos colocar bom dia, beleza? E aqui embaixo vamos abrir aqui uma tag e vamos printar aqui o que foi processado aqui nesse método onGet, né? OnGet representando uma requisição GET, né? Geralmente quando você navega em páginas por um browser, né? Você está fazendo uma requisição desse tipo. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui, temp data, beleza? Vamos colocar aqui horário, ok? Para você inserir num arquivo Razor código C Sharp, você coloca arroba. Se for só uma linha, né? Você coloca arroba e a instrução. Se forem várias linhas, você abre aqui arroba chaves e coloca aqui, ó, alguma coisa adicional. Beleza? Ok, então. Vamos rodar aqui essa aplicação, pessoal, para vocês verem, né? Obviamente que eu instalei o VS Code e eu coloquei aqui algumas extensões, né? O desenvolvimento aí com .NET é bastante baseado em plugins, né? Então, eu coloquei a extensão do C Sharp. Sem ela, eu não ia conseguir ter esse suporte aqui que vocês viram. Mas olha que interessante. Está aqui a nossa aplicação funcionando, né? Se eu der F5 aqui, ele vai atualizando, né? Isso daqui não está um efeito dinâmico, né? De atualizar. Vocês viram aí que eu fiquei alguns segundos, ele não deu refresh na página, mas você consegue desenvolver aí isso sem maiores problemas. O que acontece? Muitas vezes o pessoal, mesmo de .NET, vai preferir desenvolver o front-end, né, um site, usando Angular, React ou Vue, do que com .NET. Mas a parte de back-end, APIs do .NET, ela é muito desenvolvida. Então, vocês vão encontrar no mercado de tecnologia aqui no Brasil grandes bancos, grandes empresas da área financeira, grandes indústrias utilizando muito o .NET. Então, vale bastante a pena, né? Que acontece? Eu poderia colocar aqui um breakpoint, né, para a gente fazer um debug. Não tem muito o que se depurar aqui na nossa aplicação, né? Mas a gente conseguiria, numa aplicação mais complexa, né, testando via browser, usando aí F11, F10, navegar aí pelas linhas do código para entender. Então, assim, tem um excelente suporte, né? O VS Code roda normalmente em Windows, Linux e Mac, né? E você consegue fazer isso também com .NET. Beleza, pessoal? Isso daqui foi um overview para vocês verem que .NET roda também em Linux, não só em Windows, né? Vamos aí para a parte final da apresentação, né?
aqui a gente deu um overview do surgimento do .NET Core, e daí estamos caminhando agora para o .NET 5. Né? Por que a Microsoft tirou o nome Core da plataforma? Acontece o seguinte, hoje, nesse momento, você tem vários runtimes da plataforma .NET. Você tem Xamarin, por exemplo, que é voltado para aplicativos mobile. O Xamarin, interessante que ele surgiu totalmente fora da Microsoft. O criador do Xamarin, né, a pessoa que está por trás aí do surgimento do projeto é o Miguel de Casa. Ele é mexicano, mas casado com uma brasileira. Inclusive, hoje ele é diretor na Microsoft, mas é um cara que vale a pena vocês acompanharem. Ele conhece muito sobre desenvolvimento. Para vocês terem ideia, né, muita gente usa o GNOME como interface gráfica para Linux. O criador do GNOME foi ele. Né? Então, você vê que um cara aí bastante ligado à inovação. Ele desenvolveu o Xamarin. O Xamarin, o que aconteceu? Eu falei para vocês, olha, o código fonte do C Sharp não era aberto, mas a especificação de como deveria ser a linguagem era. O pessoal, o Miguel de Casa e outras pessoas, né, se juntaram e criaram uma plataforma em cima do .NET totalmente open source, apartada da Microsoft, que foi o projeto conhecido como Mono. O Mono serviu de base para o surgimento do Xamarin e para o surgimento também do Unity, que é uma plataforma para desenvolvimento de jogos muito utilizada no mercado. Né? Então, assim, você tinha aí várias iniciativas. A Microsoft comprou a Xamarin, coisa de uns 2, 3 anos atrás, né? E daí veio aquele negócio, né? Poxa, a gente tem aí o .NET, mas assim, ele rodando de forma apartada, né, em vários ambientes, né? Qual que foi a conclusão da Microsoft? Para continuar evoluindo, né, e não fazer retrabalho, muitas vezes, a gente precisa unificar a plataforma .NET. E a proposta do .NET 5, embora ainda não seja em sua totalidade, é unificar a plataforma .NET. Essa unificação em toda a plataforma vai culminar no .NET 6, que está previsto para o final do ano que vem. Mas o .NET 5 é o primeiro passo nesse sentido. O preview 1 do .NET 5 ele foi lançado em março, coincide justamente com a época da pandemia, né? Ia ter um evento em Seattle até que ia se falar bastante disso, acabou sendo cancelado, acabou acontecendo online, né? Mas teve o Preview 1 disponibilizado em março, está no Release Candidate 2, que foi lançado essa semana, é a última versão para testes, mas que já dá para ser utilizado em produção porque está estável. Né? Tem um impacto bastante grande em Xamarin, né, por conta desse trabalho de unificar tudo. Tem uma plataforma nova para desenvolvimento web chamada Blazor, baseada em .NET, que usa uma tecnologia chamada WebAssembly, que vale a pena vocês darem uma olhada também. Né? O C Sharp 9 vem junto aí com o .NET. Então, geralmente, quando você tem o lançamento de uma versão nova da plataforma .NET, ela é acompanhada por uma versão nova do C Sharp. Inclusive, quando eu mostrei para vocês, olha pessoal, aqui está o repositório do ASP.NET no GitHub. Boa parte do desenvolvimento, claro, vocês podem contar que tem Assembler por trás, tem C, C++, mas boa parte do desenvolvimento de estruturas da plataforma hoje é feito em C Sharp. Você não vê o time de produtos da Microsoft, olha, vamos desenvolver tal módulo do .NET, vamos usar VBNet. Não, o pessoal faz em C Sharp. Então, para vocês verem que a Microsoft eu nem diria que é uma tendência. A Microsoft já mostrou claro que a linguagem principal de desenvolvimento dela, quando se fala em .NET, é o C Sharp.
Beleza, pessoal? Tem o MAUI também, que é uma solução aí multiplataforma para desenvolvimento de apps mobile, né? Ele não tem ainda a versão disponível para vocês testarem. Opa! Não tem ainda a versão disponível para vocês testarem, pessoal, mas vale a pena vocês acompanharem, né? Quem se interessa por desenvolvimento mobile, porque é algo que deve ser falado bastante nos próximos meses. Windows Forms e WPF tem suporte para .NET Core e vai ter também para .NET 5. Eles só rodam em Windows hoje, a única coisa que a gente pode mencionar da plataforma .NET que não é ainda multiplataforma, mas são projetos open source. Nada impede no futuro que, sendo uma alternativa open source, a Microsoft ou desenvolvedores à parte trabalhem aí para trazer suporte a isso também para Linux, para Mac, por exemplo. A parte de JSON, né, muito do desenvolvimento back-end, né, serviços, integrações, hoje está baseado em APIs. Né? Por mais que você tenha o gRPC, que eu já mencionei, vai demorar um pouco ainda para REST, para JSON perderem força no mercado. Talvez nem percam força, na verdade, né? Mas assim, tem várias melhorias aí envolvendo JSON, né? Pensando em performance e facilidade, né? E o que acontece? Vocês viram que eu rodei alguns comandos, né, pela linha de comando, né? Eu não fui lá no VS Code e clico aqui, crio o projeto. Eu fiz pela linha de comando. Inclusive, se eu voltar lá no Linux para vocês verem, olha que bacana. A gente poderia, por exemplo, vamos parar aqui a aplicação, voltar aqui para o terminal, eu poderia compilar a aplicação dando um .NET Build via linha de comando, beleza? Buildou aqui a aplicação e eu posso executar essa aplicação pela linha de comando, .NET Run. Né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, a aplicação tá rodando, horário atual aqui, ó, beleza? Essa atualização sou eu dando F5, não programei nada na aplicação para fazer isso automático. Mas, enfim, eu falei aqui da linha de comando e você tem a possibilidade, pelo fato do .NET ser bastante aberto hoje em dia, você consegue estender muito ele. Então, você consegue criar ferramentas para rodar .NET alguma coisa via linha de comando. E a própria Microsoft, ela a cada versão lança ferramentas novas complementando. Então, uma dessas ferramentas é o .NET Monitor, para você monitorar o uso de memória, CPU, performance da sua aplicação. Você consegue ver o que a sua aplicação está alocando de recursos. Esse Runtime Info é para você pegar informações do ambiente do runtime que você está utilizando. Enfim, se vocês assim trabalham com desenvolvimento hoje, independente de ir para .NET e tem certo receio aí de usar PowerShell no Windows, de usar Bash no Linux, é bom vocês quebrarem aí esse estigma, porque cada vez mais a linha de comando vai ser mais adotada. Né? Eu sei que muitas vezes, assim, quando você não sabe exatamente o que você pretende fazer, vale bastante a pena aparecer uma interface gráfica, você clica aqui, seleciona ali, você vai vendo o que acontece. Agora, se você já sabe o que você precisa fazer, você ter que preencher 3, 4, 5 telas, você vai falar, caramba, podia ser mais fácil isso. Podia. Pela linha de comando, você sabe o que você precisa estar fazendo, você digita o comando, em segundos ele já faz aquilo sem exibir tela nenhuma para você. Então, assim, para quem for para .NET ou está acompanhando o .NET, vocês verão sempre que a Microsoft está sempre trazendo ferramentas novas, funcionalidades novas, e isso acaba envolvendo bastante a linha de comando.
Por exemplo, pessoal, só para vocês verem aqui rapidamente, C Sharp 9 também tem uma série de funcionalidades novas, né? Eu vou fazer um exemplo rápido aqui com vocês, usando linha de comando .NET 5 e C Sharp 9. Eu vou mostrar aqui uma funcionalidade chamada Top Level Program. Quem aí de vocês conhece, por exemplo, Python, né, sabe que você consegue montar um script e executar isso, né? No caso do .NET, você monta lá a sua aplicação e tem um monte de arquivos. Vocês viram aqui pelo VS Code a quantidade de arquivos que ele cria, né? Então, imagine o seguinte, vamos criar aqui um projeto rapidamente em .NET. Deixa eu só tirar aqui essa barra aqui que está. Espera aí. Deixa eu só. Deixa eu pegar aqui. Eu vou acessar aqui um diretório que eu uso para testes, para não correr muito risco. Deixa eu abrir aqui esse diretório no PowerShell. O próprio PowerShell, que é a linha de comando do Windows, ele tem versões para Linux e para Mac, pessoal. Então, por exemplo, é o PowerShell Core. Eu estou aqui no Windows Terminal, né? Deixa eu abrir aqui. O legal do PowerShell Core é que, se você trabalha bastante com Azure, vai ter uma série de ferramentas e linha de comando que facilitam essa integração. Se você precisar fazer isso em Linux ou Mac, você consegue facilmente, né, instalar. Por quê? O PowerShell Core ele foi construído em cima do .NET Core. Né? Então, o .NET Core é multiplataforma, PowerShell também é, né? Basta você instalar no ambiente que você precisar, né? Beleza, deixa eu acessar esse diretório aqui, beleza. Deixa eu passar aqui entre aspas, que ele não... Beleza, reconheceu? Ó. Se eu der um .NET Version aqui, eu já estou com o Release Candidate 2 instalado, beleza? Vamos fazer o seguinte, .NET New ele lista aqui os projetos, a gente já viu isso no nosso Linux, né? Então, deixa eu ver aqui, tem um tipo de projeto que é uma aplicação console, né? Vocês devem ter visto isso também já com Java ou outras plataformas, né? Não tem interface web, nada, você roda muitas vezes pela linha de comando. Vamos criar uma console application, então. Notem aqui, pessoal, eu falei de linguagens, né? Olha aqui, os templates todos têm suporte a C Sharp. Alguns têm suporte a F Sharp e poucos têm suporte a VBNet. Então, o que eu falei aí de C Sharp realmente é algo a ser levado em conta. Vamos chamar isso de console app Mackenzie. .NET New, console app Mackenzie. Ele vai criar aqui para a gente, né? Deixa eu abrir aqui o VS Code. Eu estou em Windows agora, né? Beleza, está aqui o nosso VS Code aberto. Beleza. Não tem muita coisa, né, nessa aplicação, mas olhem, todo esse código, né? O arquivo CSProj não tem muito como você fugir, um arquivo CS também, mas todo esse código só para printar uma, duas, três mensagens. Vou colocar aqui o horário, né? Vou colocar aqui o console. Está carregando aí o meu VS Code, nem vou esperar muito aí, porque deve estar rodando algum update. Vamos pegar aqui, ó, date time now, string, beleza. Beleza, tá aqui, ok. Horário atual, né? Estão vendo aqui, ó, eu só tenho duas linhas de código. De repente, não seria mais legal eu ter a possibilidade de escrever só duas linhas de código e maravilha, morreu, não preciso ter
14 linhas, toda essa parafernália para rodar algo simples com .NET. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A aplicação está aqui. Vamos dar um build aqui, rodar para vocês verem. .NET Build, deve buildar sem problemas. Beleza. .NET Run. Beleza, printou as duas mensagens, mas, poxa, é muita coisa para pouca aplicação. O que eu posso fazer agora com C Sharp 9? Eu posso pegar esse código aqui, ó, vamos remover tudo isso, né? Ele está dando erro aqui no console. Por quê? É só a gente referenciar aqui o namespace, né? Onde que está essa classe. Então eu poderia colocar um using aqui no começo também, mas eu vou fazer tudo aqui direto no código. Ó. Faltou o console aqui, acabei apagando. Ó, pessoal, troquei todo aquele código por essas duas linhas. Funciona? Funciona. Dá um .NET Build aqui para vocês verem. Buildou a nossa aplicação, né? .NET Run. Aqui, ó, printou aqui para a gente. Vamos colocar mais uma mensagem, né? Vou colocar aqui. Obrigado por acompanharem a apresentação. Beleza, vamos pegar isso aqui. Vamos clear aqui. .NET Build. Buildou a aplicação. .NET Run. Aqui, pessoal. Isso é uma das funcionalidades. Tem dezenas de coisas novas no C Sharp 9, até naqueles links que eu passei para vocês, que eu vou mostrar novamente aqui no final, né? Vocês conseguem estar acompanhando, né, o que tem de novidades. O professor até fica escandalizado quando a gente fala que a gente faz live às vezes e fica 2 horas, 3 horas e meia rodando demo, né? O pessoal é meio sem noção, se empolga, né, fazendo teste, né, eu incluso, né, mas o que acontece? Tem uma live que a gente fez de mais de 2 horas, né, cobrindo todas as novidades do C Sharp 9. Beleza, pessoal? Só um minuto. Então, dá para vocês acompanharem, eu estou publicando várias coisas no blog, mas isso é um exemplo aí do que está vindo com o C Sharp 9. Beleza? Aqui estão novamente os links, pessoal, então tá o link aí para vocês acompanharem quando a gente anuncia novas lives. Tá o link aí desse mini curso que a gente vai fazer no dia 7/11. E temos aí esses dois links aí com materiais gratuitos aí sobre C Sharp 9 e .NET 5. Acho que era isso, professor. Passei 7 minutos, não estourei tanto assim o tempo hoje, hein? Que isso, Renato, a casa é sua, cara. Tem dúvidas aí? O pessoal perguntou alguma coisa? Galera, dúvidas para o... O Breno falou, abra WSL, né? Então, eu tive alguns problemas com WSL na minha máquina, eu desinstalei ele esses dias. Eu desinstalei mais por causa de fazer alguns testes, mas assim, eu tô com o Linux e tenho o Docker também instalado, viu, Breno? Então não tô tão desamparado assim na minha máquina. Eu vou postar o link aí para vocês, pessoal. Você tem um link aí, eu tava procurando aqui. Acabei não mandando no WhatsApp, mas eu já pego aqui e já mando para a galera. Pô, Renato, muitíssimo obrigado pela sua generosidade mais uma vez aí, Opa, por eu que participar da Semana agradeço da aí Computação. eu que agradeço o convite. Vocês já apoiaram a gente até com evento presencial, então uma honra, uma satisfação grande sempre participar dos eventos aí com vocês.
E, cara, assim, que puder de evento no Mackenzie, na hora que voltarmos, sinta-se à vontade para me contactar. Lá é a casa, a nossa casa, e tem muito espaço para .NET C Sharp lá, cara. Show de bola. Valeu mesmo, Achei o professor. link aqui, vou mandar agora na. Achei. Beleza. Eu agradeço aí todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E como eu falei, vale bastante a pena investir em .NET. Eu não vou dar nome de empresas, mas assim, tem bancos gigantescos aqui no Brasil, empresas da área financeira usando, então é algo que tem bastante mercado, não só aqui no Brasil, mas também para quem pensa em ter experiência de morar, trabalhar fora. Canadá, Estados Unidos, Europa, tem muitas empresas que usam bastante o .NET, beleza? Só relembrando a todos, o Renato estará conosco no dia 20. Que dia que é, Renato? 26, não é? Na segunda? Isso, 26. Renato vai fazer uma outra apresentação das 18 até as 19 horas, 19h20 no máximo, que é o horário de início das aulas. E aí o tópico lá vai ser GitHub, é isso? Isso, GitHub Actions. GitHub foi comprado pela Microsoft, né? A Microsoft está investindo bastante aí na evolução da plataforma. Então, independente do que vocês escolherem como tecnologia, ter um bom conhecimento de Git e GitHub vai ser útil demais no dia a dia de vocês também. Ah, sim, sim. Ô, Renato, muito, muito obrigado. Sim, parece que eu estou numa dívida eterna contigo. Que é isso. Beleza.